Vou fazer um rabo de cavalo. Aqui, assim. Vamos ver aqui este cabelo. Este cabelo. Enquanto o pessoal chega. Ó, mostra bem o rosto. Vou me vestir agora com um. Vou me vestir com um Van Catre Faubourg, Van Catre Faubourg. Só um pouquinho, porque a gente se veste de parfum, de joias, de roupas. Enquanto o povo chega, enquanto todo mundo chega, eu vou me arrumando. Hoje nós vamos de Hermès. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grenza. E se você caiu aqui de paraquedas, eu te convido a inscrever-se neste canal, porque ele é um tesouro do Eterno para as nossas vidas, para a minha vida e com certeza para a vida de vocês também. Meninas, meninos, aproveitem, ó, aciona o sininho das notificações para que tu possas receber mais notificações quando houver novos episódios, novos podcasts, um novo programa sobre as narrativas bíblicas. Vocês estão vendo aí? Eu estou ainda me arrumando. Meninas, hoje nós vamos usar, eu estou usando um perfume chamado Van Catre, aqui ó, Van Catre, tá vendo? Van Catre Faubourg, Van Catre Faubourg, que é da Hermès, ok, Hermès. Ele tem um formato, se você ver aqui na frente, ele tem um formato de um carré 70, eu acho. Um carré é este lenço aí, ó, tá vendo esse desenho? A Hermès é famosa por seus flores, seus lenços maravilhosos, suas gravatas e outras cositas mais. Então, vamos lá? Hoje nós vamos ler, eu vou ler para vocês o Evangelho segundo Mateus, Gente, eu estou desde os vídeos anteriores falando o Evangelho segundo Mateus, mas não é segundo Mateus, é segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos. Capítulo 6. O 6, como diz lá os franceses. Tudo bem com vocês? Já se inscreveram aqui no canal Bíblia com Francisca? Eu vou dar um tempinho aí para vocês. Já inscreva-se e aciona o sininho das notificações. Pegue o seu chá, o seu tererê, o seu champanhe, o seu vinho. Não sei o que você vai, só cerveja. Eu estou tomando hoje, ó, quando eu bebo cerveja, dificilmente eu beber. Quando eu tô com vinho na caneca, eu falo para vocês, foram poucas vezes, só lá em Paris que eu fiz isso. Aqui não, aqui quando eu bebo, aqui eu falo para vocês, né? Sempre falo para vocês. Agora eu estou bebendo um chá, ó, bem amarelinho, um chá, tá bom? Bebendo chá. Às vezes quando é água eu falo para vocês, quando é outro é chá. Chá de verveine. Chá de verbena. Delícia. Muito bom. Aqui. Não sei se vocês conseguem ver aí. Chá de verbena.
Vamos lá? Já pegaram suas Bíblias? Não importa a tradução. Eu vou ler hoje a tradução do Dr. Haroldo Dutra. Aqui, ó. Aqui, Novo Testamento. Por que que eu vou ler dele? Porque, gente, se a gente pega aqui o Novo Testamento, muitos vão dizer assim, mas a tradução da Igreja Católica só fala de isso, de aquilo, de demônios e não sei o quê. E não é verdade, gente. A Igreja Católica, ela se utiliza muito deste Evangelho segundo Mateus, por exemplo, do grego, tá? Eles não utilizam, não é da cabeça deles, não. Aqui, por exemplo, o Evangelho segundo Marcos, né? Que a gente está lendo, lemos ontem o capítulo 5, né? Onde é falado sobre os pneumas cadê? Pneuma acatarpros, não tô conseguindo enxergar direito aqui, acatarto, ou seja, pneuma acatarto, aqui, vou mostrar para vocês aqui, pneuma acatarto, aqui, ó, onde que tá? Nós lemos ontem, lembram? Ontem, no vídeo anterior, aqui, ó, pneumat acatarto, no capítulo 2, aí, ó, pneuma acatarto, cadê minha iade? Mais fácil para mostrar para vocês. Gente, eu tô com umas alergias aqui nas meus dedinhos, por conta de, como que se fala? Detergente, e por conta da pandemia a gente usou muito aquele álcool gel, né? Nossa, me surgiu uma alergia horrível, terrível, mas eu tô cuidando. Aqui, ó, pneuma. Aqui, não reparem, deixa eu colocar minhas unhas aqui escondidinhas pra vocês não ficarem. Tem gente que não tem o que fazer, aí sempre fica observando as outras coisas que não são importantes. Aqui, ó, gente. Aqui, ó, pneuma, cadê? Aqui, ó, pneuma. Aqui. Pneuma acatarto. Espíritos impuros, lembram? E aí, só que eu coloquei algumas coisas falando sobre demônios, porque nos outros capítulos é falado, né? E até porque o tema que tá lá é um homem endemoniado. O que é um endemoniado? É um espírito impuro, tá? Só isso. Não é como vocês imaginam, aquelas figuras horrorosas e não sei o que. Não é isso, gente. Os demônios, às vezes, eles estão dentro de vocês mesmo, da gente mesmo, entendeu? É um espírito maligno que nasce, às vezes, só para infernizar a vida dos outros, entendeu? Tem muita gente que só vive para infernizar, para encher o saco dos outros, né? Não tem o que fazer, aí fica enchendo, é a mesma coisa, tá? Isso é um espírito impuro. Deixa eu ver aqui onde que tá 6. Então, vamos lá. Já se inscreveu no canal Bíblia com Francisca? Já acionou o sininho aí das notificações para que tu possas receber mais notificações quando eu estiver aqui lendo algum evangelho? Agora nós estamos lendo o capítulo 6, vou ler o capítulo 6 do Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Mateus, eu já li os 28 capítulos. Agora nós estamos lendo o capítulo de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, que são 16 capítulos. Agora nós estamos no 6º, tá bom? Vamos lá. Visita Nazaré. Eu estou lendo este Evangelho, este Novo Testamento do Dr. Haroldo Dutra, tá? Tradução do Haroldo Dutra. Tão boa quanto daqui das Paulinas, tá, gente? Aqui, ó. Tão boa quanto das Paulinas. Nossa, Francisca, você não sou... Eu leio qualquer Bíblia, qualquer tradução, e inclusive o Novo Testamento ali, como vocês viram, eu me esforço para ler ele sim em grego. Você
é, é fluente em grego? Não, mas eu consigo, quando eu me interesso, eu consigo ler, sim. Aqui, ó, por exemplo, aqui, carta de Lucas, aqui, ó. Ó, aqui, ó. Cataluca, ó, Cataluca, segundo Lucas. Enfim, a gente se vira quando a necessidade vem, a gente se vira. É isso. Após sair dali, vem para a sua pátria. E os seus discípulos o seguem. Vindo o sábado, começou a ensinar na sinagoga deles. E muitos, ouvindo, maravilharam-se, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? Ou seja, de onde vem toda essa sabedoria dele? De onde vem toda essa instrução que ele tem? De onde vem todo esse conhecimento que ele tem? De Nazaré pode vir alguma coisa que preste? Do Amazonas pode vir alguma coisa que preste? De Manaus pode vir alguém que possa falar sobre as Sagradas Escrituras? Ou ter outros conhecimentos, ser uma pessoa de cultura? Sim, meus queridos, pode sim. De Nazaré pode vir algo de bom, sim. Veio o Machia, tá? Bom, e eu, né? Do Amazonas, de Manaus, pode vir sim. Eu, né, que estou aqui transmitindo esse evangelho para vocês, tá bom? Então é isso. Eu tô lembrando dos textos aqui, gente, tá? Então, após sair dali, vem para a sua pátria, e os seus discípulos o seguem. Vindo o sábado, começou a ensinar na sinagoga deles. Muitos, ouvindo, maravilharam-se, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria lhe foi dada? E tais prodígios acontecendo através de suas mãos, não é este o carpinteiro, o filho de Maria, e os irmãos Tiago, José, Judas e Simão? Ou seja, eles já mexem logo na questão da identidade. Eu todas as vezes converso com vocês a respeito desta questão de identidade. Quando você sabe quem você é, aonde você nasceu, o berço que você nasceu, não tem espírito maligno, não tem espírito impuro, não tem demônio, não tem Satanás, não tem ninguém que vem dizer para você o que você é e o que você não deve ser, porque você já sabe que você é filho de Deus, você já sabe quem você é. Vocês entendem? Você já tem o ID ali plasmado em você. Entendeu? Então, não se deixem enganar por palavras de pessoas. Ah, mas não era lá do Amazonas? Ah, não vivia assim? Ah, veio lá de Nazaré? De Nazaré pode vir alguma coisa? Mas ele não é filho de Maria, não é filho do carpinteiro. Aqui tem um detalhe, carpinteiro é artesão, tá, gente? E outra coisa, é como se fosse um construtor de um prédio também, tá? Eles construíam coisas, tá? Então, cuidado, porque as palavras, para nós, no português, elas têm um sentido, às vezes até pejorativo. No entanto, não era bem assim, mas eles, mesmo assim, eles queriam sempre, aqui não é a questão também só do carpinteiro, da profissão de Jesus, mas a questão da identidade dele, né? Então, não é este o filho do carpinteiro, não é este o carpinteiro, filho de Maria, e os irmãos Tiago, José, Judas e Simão? Sim, gente, Jesus tinha irmãos. Parem de ficar, ai, mas a igreja católica diz que não pode isso, ela tem os dogmas dele. Gente, vocês têm que estudar as coisas para poder entender por que se fala de certas coisas em determinadas denominações, tá bom? Então, antes de ficar olhando a placa, o que ele faz, o que ele fala, o que não sei o que, estudem os textos. Por exemplo, muita gente acha que lá em João 8, a mulher que está lá sendo apedrejada é Maria Madalena. Não é Maria Madalena, é outra personagem. Então, às vezes, porque o pastor, a pastora, o
o dirigente de uma comunidade fala de um jeito, e aí vocês acreditam. Não acreditem no que as pessoas falam sobre essa Bíblia, sobre essas narrativas bíblicas. Nem acreditem no que eu estou falando. Vocês têm que irem conferir no texto. Aqui no texto, aqui também, ó, no grego, gente, pelo amor de Deus, aqui, ó. Peguem a Bíblia grega e vão estudar a respeito do Novo Testamento. Peguem a Bíblia hebraica quando estiver lendo, por exemplo, a Torá, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, não fiquem levando em consideração tudo que o pastor fala, enfim, não é, às vezes nem sempre tá aqui, tá? É pouco tempo, imagina só, são 40 minutos que eles pregam, que eles falam alguma coisa. É nada diante de tudo, toda essa narrativa que tem aqui. Tá bom, meus queridos, minhas queridas? Então, olha só. Não é este o filho do carpinteiro, filho de Maria? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e os irmãos Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui junto a nós? E se escandalizavam nele. Dizia-lhes Jesus: não há profeta sem honra, a não ser em sua pátria. Dizia-lhes Jesus: não há profeta sem honra, a não ser em sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Ou seja, ninguém que seja profeta, ninguém que seja tão inteligente, tão sábio, tão intelectual, tão isso, tão aquilo, tão perfeito, que não seja detonado dentro da sua própria família ou dentro da sua própria cidade, gente. Olha, eu sempre costumo falar, os nossos inimigos não são os vizinhos, não são as pessoas de fora, são os que estão dentro da nossa casa. Olha só, por exemplo, quem foi que entregou José? Quem foi que vendeu José lá do Egito como escravo? Os irmãos dele. Por quê? Porque tinham inveja dele, né? O pai fez uma túnica linda, eles ficavam com inveja. E quando José contou o sonho dele, então, imagina, tu vais mandar na gente? De jeito nenhum. Vamos matá-lo. Quem foi que matou Abel? O seu próprio irmão, né? E Jesus, quem foi que entregou? Os seus próprios irmãos. Os irmãos dele diziam: se tu queres ser isso aí, por que tu não te mostra logo? Os irmãos, são os irmãos de dentro da sua própria casa, quem te roubam, quem te humilham, te espizinham, te afinetam, te puxam teu tapete e muitas outras coisas. Por quê? Porque eles sabem, eles convivem contigo, eles sabem quem tu é, você se mostra a tua alma para eles. Então, eles sabem quem tu és, entendeu? Então, por isso que eu digo, outro dia, como eu falei, né, a moça lá dizendo: ai, mas por que essa doença veio para mim? Por que não foi para uma das minhas irmãs? Por que a minha irmã, que é toda errada, por que ela não pegou essa doença feia? Eu sou toda boa, eu sou toda boazinha, eu sou justa, eu ajudo os pobres, eu sou humilde, eu sou não sei o quê. Ela falou isso, entendeu? E aí, percebe o que ela estava desejando para as irmãs delas? Que a irmã tivesse o câncer, que a irmã tivesse o problema de rins, para tirar o rins, entendeu? Então, vocês percebem que a questão é mais familiar, ninguém vem com alguém assim. Não é, gente. É com a própria família, é na família que tem que ser corrigidas as coisas. Não é fora da gente, não é longe da família. Começa a observar como você vai ver que tem aquele irmão que você não gosta das atitudes dele, não gosta do modo de vida que ele vive. Enfim, tem muitas coisas que a gente sabe. Ninguém tem família de, tudo certinho. Não existe isso. As Sagradas Escrituras me dizem todos os dias. Não é assim. Não é assim. Entendeu? As Sagradas Escrituras mostram as nossas mazelas e as nossas vitórias também, tá bom?
Então, olha só, eles se escandalizavam, dizia-lhe Jesus: não há profeta sem honra a não ser em sua pátria, entre os seus parentes e sua casa. E não podia realizar ali nenhum prodígio a não ser uns poucos enfermos que curou, impondo-lhes as mãos. Ele impunha as mãos, né, nos enfermos. Outra coisa, antes de você curar alguém, ajudar alguém, você tem que estar extremamente limpo, espiritualmente, corporalmente, emocionalmente e de todo jeito. Antes de você for querer se meter no território dos outros, de querer curar essas coisas, você tem que estar bem, porque senão a zica do outro, as mandingas do outro, as doenças do outro, as mazelas do outro, a baixa energia do outro vai vir para você. Porque é questão de força, gente, de energia. Você tá aqui, por exemplo, eu tô aqui, ó. Vocês estão transmitindo e eu também tô transmitindo energia para vocês. Não pensem, as coisas, elas existem. Eu sei que tem muita gente que não acredita, é por isso que toma na tarraqueta. Entendeu? Então a gente tem que ter muita atenção com isso. Antes de eu entrar aqui, eu me blindo. Sim, eu me blindo. Vocês não têm noção de como eu peço para Deus. Eu, antes de vir, tem dias que eu me preparo para. O Senhor diz: não, hoje não. Hoje não. Então aí eu não faço. Então, olha só. Então admirava-se por causa da falta de fé deles, né? E percorria as aldeias ao redor ensinando. E onde não vos ouvirem, saindo dali, sacode o pó deixado dos vossos pés. Ou seja, se você vai num lugar, as pessoas não acreditam nisso aqui, não gostam. Você simplesmente, se é necessário você entregar, como eu tô fazendo aqui, eu tô entregando. Tem gente que não gosta. Eu digo, eu sacudo a poeira e vou e não tô nem aí. Entendeu? Por isso que eu digo, se você acreditou não, é problema seu. Se você vai viver isso aqui também é problema seu e o eterno. Eu tô fazendo a minha parte aqui, entendeu? Então ele diz assim: sacode o pó debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles. Ainda por cima, tô dando um testemunho contra quem não acredita, contra quem zomba de Deus, contra quem vai contra essa palavra, entendeu? Ainda tô dando, eu estou aqui dando um testemunho desta palavra, entendeu? Eu já falei para vocês, quando a gente chegar lá do outro lado, Jesus vai dizer assim, o Eterno vai dizer assim, então, você ouviu lá sobre isso aqui, porque tudo isso aqui é lei, é contrato, né? Tem um novo, tem o antigo contrato, que não é antigo, mas continua, e o novo que a gente chama de neotestamentário. O que é um testamento, gente? O que é um testamento, gente? Um testamento é tudo aquilo que a gente herda dos nossos pais, dos nossos antepassados e tudo mais. Isso aqui é um testamento, tá? É um testemunho também. Então, eu estou dando testemunho dessa palavra. Você gostando ou não de mim, do meu jeito de transmitir ou não, eu estou dando testemunho. É como diz o Padre Leonardo lá do Rio de Janeiro: coma mal, coma bem, em nome de Jesus. Amém. Eu estou te entregando aqui o alimento, né? Esse alimento espiritual. Que tu fazes com ele, isso é um problema teu, né? Eu cuido da minha vida e tu vais cuidar da tua. Então é isso, olha só. Após saírem, proclamaram que se arrependessem, expulsavam muitos daimones, daimônios, demônios, tá, gente? Daimon. Ungiam com óleo de oliva, sim, para unção necessário óleo de oliva, extra virgem, tá? Muitos enfermos e os curava. Deixa eu te falar uma coisa, você sabia que o
O azeite de oliva extra virgem, ele é excelente para curar feridas, para curar um monte de coisa. Eu gosto de hidratar minha pele com azeite de oliva. Não somente fora, mas dentro também. Às vezes, todos os dias eu tomo um shot de azeite de oliva. 12 colherinhas. Olha, eu não tô dando receita para ninguém, tá? Cada um que vá ver o que é bom para si. Eu só tô falando de mim, da minha pessoa, que eu faço isso. Eu tomo um shot todos os dias de azeite de oliva extra virgem. Eu tomo. E quando eu não tomo, eu utilizo na minha alimentação. Direto. Eu uso só, não uso óleo, eu uso azeite de oliva. Já faz muitos anos, gente. Já faz muitos anos. Eu gosto dele, eu gosto dos benefícios. Então, quando entrou a filha de Herodias, lá vem a confusão. Herodias dançando, ela dançou. E o que aconteceu? Ela agradou Herodes com sua dança. Quem nunca, né? Tem um monte de mulher aí nos TikTok da vida lá dançando. Pra quê? Pra agradar quem? Pra ganhar likes. Tô falando mal não, gente. Mas não é. É tudo, um monte de meninada aí, tudo pra ganhar likes. Aí ficam lá dançando. Como é que vocês dançam lá? Tem cabaré esta noite. Ui! Ai, não é assim que vocês dançam? Então... Natanzinho? Então, quando entrou a filha de Herodias dançando e agradou a Herodes e os comensais. O rei disse à mocinha, os reis gostam de uma mocinha, né, de uma menininha novinha, pro chão novinha, né, assim que os funks da vida cantam, É disso que está se falando aqui, gente. Não se iludam, tá? Não se iludam. Aqui ninguém tá falando de romance, não. Aqui o rei não gostou da dança da menina porque ela era... Ai, não sei o que. Não! Ele gostou da menina novinha, da mocinha, que era justamente pro chão novinha, pro chão novinha. É isso que o rei queria. Vocês estão achando que era... Ele queria outra coisa? Aí, olha só. O rei disse à mocinha, pede-me, olha só, ela dançou tão bem, né? Funk da Anitta, pro chão novinho. Olha lá. O rei disse à mocinha, pede-me o que quiseres e eu te darei. Jurou-lhe, o que me pedires, te darei, até a metade do meu reino. Eu tô falando pra vocês, meu filho, os caras, os velhos, os veinhos, os veiões, os novinhos também, mas os novinhos não tem reino ainda, né? Que eles ainda estão construindo. Mas, olha só, mas geralmente os reis, eu tô falando dos veinhos, né? A partir dos 50 em diante, eles já gostam só das novinhas. Não adianta a gente se iludir, eles gostam das novinhas, a não ser o presidente Macron, que ele gosta de idosos, né, assim, mulher mais madura, né, uma safra mais avançada, né. Então, olha só, não se iludam, aqui, ele diz, homem é um bicho tão assim, a mulher dançou de um jeito mais sensual, mostrou a bunda na internet, mostrou o peito, a pepeca e não sei o que, eles pega a filha, pega a Pix, pega não sei o que, pega isso aqui, pega meu reino. Quantos? Tem homens, gente, isso é fato. Tem homens que são casados há milhares de anos com a mulher, parece uma novinha, minha filha. E às vezes elas são tão tontas que elas mesmas levam as novinhas pra dentro das suas casas e depois tomam na tarraqueta, porque o marido, ó, vai embora com elas. Cadê? Deixa eu ver. Cadê o livro da Mari Del Priore, sobre a história do amor no Brasil. Vocês estão pensando, isso aqui tudo é contado, gente. Tudo é contado, isso faz parte da história da humanidade. Então, olha só. O rei oferece para ela até a metade do reino. Tamanho foi
a dança, né? O serviço que ela prestou ali na dança, ela entregou tudo ali. E ó, os comensais, né? Os que estavam lá comendo com o rei. E o rei, a ponto de o rei fazer uma oferta para ela, pede que eu te dou o que tu quiseres. Quantos homens estão aí? Agora não, que a lei tá começando a mudar, né? Que pode casar. Os caras de 70 anos pode casar, mas não pode. As meninas novinhas não vão ter direito a certas coisas deles, não. Por quê? Enfim, né? Tem tudo isso. Tem amor, gente. Claro que tem amor, mas antes de vir o amor, vem primeiro o tesão, tá? O cara não olha primeiramente pros teus olhos. Mentira, ele olha primeiro pro teu corpo. Por isso que tem um monte de mulher que até ficam doentes só pra ter peitinho, pra ter peitão, pra ter bundinha, pra ter bundão, pra ter panturrilhas, pra ter panturrilhão. É, filho. Não sei o que falo, não, a Cristina Cari que diz que tá tudo no subconsciente das pessoas, elas nem imaginam. Então, tudo pra competir com as novinhas. Pro chão, novinha, 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 pro chão, novinha. É aqui. Por que eu tô lembrando isso? Olha, mocinha, o rei disse à mocinha, pede-me o que quiseres que eu te darei. Ou seja, depois que ela dançou lá pra ele, né? Depois que ela dançou para ele, ele diz, pede-me o que quiseres. O rei disse à mocinha, pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, o que me pedires, te darei até a metade do meu reino. Depois de sair, ela disse à sua mãe, que pedirei? Olha lá, a mãe era uma cafetina sem vergonha, olha só. Ah, filho, olha lá. Que pedirei, mãe? Mãe, o que eu vou pedir para o rei? Ele me ofereceu que eu podia pedir qualquer coisa que ele iria me dar. Ela disse, olha só a mãe era filha da mãe também, olha lá. A cabeça do profeta, a cabeça do homem de Deus, a cabeça de João Batista. Vendo? É, tem gente que às vezes não quer reino, não quer dinheiro, não quer coisas, quer a morte dos outros. Só que aí esquece, né, que morrer é lucro. Morrer é lucro. Entendeu? Às vezes é melhor que a pessoa fique sofrendo, às vezes, aqui, do que morrer, porque morrer é lucro. E morrer acreditando, vivendo em Cristo, por Cristo e com Cristo, vivendo as coisas do eterno, é lucro. Morrer é lucro. É, gente. Não deseja a morte de ninguém, não, gente. Porque a melhor coisa que pode acontecer com a pessoa é quando ela morre. Imagina, se livrou de um monte de tranqueira que fez, entendeu? Deseja a morte de ninguém, não. Porque morrer é lucro. É. Então, olha, pede-me, eu darei o meu reino, a metade do meu reino. E ela pede a cabeça de João Batista. Dirigindo-se imediatamente, com pressa para o rei, pediu dizendo, quero sem demora, que me deis sobre um prato a cabeça de João Batista, do profeta, homem de Deus. Gente, as pessoas... Às vezes, pra gente que trabalha com a questão das narrativas bíblicas, que trabalha na seara de Deus, que a gente é diácono, diaconisa, que a gente vive, a gente serve, a gente é servidor do evangelho, as pessoas não querem as nossas coisas, elas não querem essas coisinhas aqui, tudo não, elas querem é a nossa morte, a nossa cabeça dentro de uma bandeja. Pode ter certeza, gente. Tem um monte de gente que faz porcaria para os outros espirituais. Para que o outro não cresça, para que o outro financeiramente seja lascado, para que o outro não prospere, para que o outro morra, para que o outro tenha doenças, para que o outro, sabe, viva aí atordoado, que a pessoa não tenha rumo na vida.
Vocês não têm noção das coisas que acontecem, entendeu? Vocês não têm noção. Tem pessoas que são assim, sim. Só que elas se iludem, elas nem sabem que tudo volta, porque do mesmo modo que a direita trabalha, e a esquerda também trabalha para Deus. Não se iludam, não se iludam. Nada neste mundo é permitido, acontece sem a permissão de Deus. Tudo, depois tem o juízo, né? Não se iludam. Se você fez mandinga, se você fez trabalhos espirituais para as pessoas, eu te digo uma coisa. Vai para o teu quarto e vai pedir perdão para Deus. Entra no tribunal de Deus e pede perdão. E se você fez, vai ressarcir as pessoas. Tá? Enquanto dá tempo, enquanto você está neste mundo fenomênico, enquanto dá tempo. Tem muita gente que faz mandinga. Ai, para ficar, traga o seu amor em 24 horas. Aliás, tem até um livro bem legal, que é o Evangelho segundo João, ali naquele livro, do Ike, lá de Minas Gerais. Mas eu tô falando isso porque a gente passa, vocês veem, né? Traga o seu amor de volta em 24 horas. Gente, como que você vai querer utilizar de meios escusos, querer seduzir ou querer fazer algo contra a vontade, às vezes, das pessoas, sabe? Isso é falcatrua, isso é corrupção da alma, corrupção do espírito, sabe? Se você acha que não está sendo observado, mas neste mundo nós todos estamos sendo observados, entendeu? Então, se você fez, querido, querida, entre no tribunal de Deus, peça para Jesus ser teu advogado, mas saiba que Satã também será o seu acusador, será o seu advogado. E aí, olha, no dia que você fizer isso, entrar no tribunal de Deus, pedir para que Deus te ouça e te mostre todas as tuas falcatruas, todas as tuas mazelas, tudo que você fez de mal para as pessoas, vai vir o rosto dessas pessoas para você. Você vai lembrar de coisas da tua infância, até se você tem 100 anos, então, meu Deus do céu. Eu sei que muitos não vão ter tempo de corrigir, mas outros terão. Então, enquanto tem tempo, corrige, para que quando você realmente for embora, você desencarnar aqui encarnar, porque nós somos encarnados aqui, encarnado é feito carne. Então, quando a gente for desencarnar, a gente vai feliz. Por isso que eu falo para vocês, eu vou feliz. Porque o que eu tinha de resolver aqui, muitas coisas eu já resolvi, gente. Vocês entendem? Então, olha só, entra no tribunal de Deus. Vai demorar aí um tempinho para você lembrar de tudo. Mas vai valer a pena, porque você vai viver numa paz. Você vai dormir e vai roncar a noite inteira, o dia inteiro, caso for, não sei. Mas é muito bom, gente. É muito bom ficar em paz com Deus, com as coisas, com os débitos, enfim. Entendeu? Então, olha só o que ela pede. A cabeça de João Batista. Dirigindo-se imediatamente com pressa para o rei, pediu, dizendo: quero que, sem demora, me des um prato, sobre um prato, a cabeça de João Batista. Entristecendo-se muito, o rei não quis anular, porque ele deu a sua palavra. Se você deu a sua palavra para alguém para fazer o mal ou para fazer o bem, essa palavra não vai voltar, porque você já deu, já foi. O que se liga na terra, liga no céu, querido. Lembra? Aí você vai dizer, se você for, por exemplo, terapeuta ou alguma coisa, você vai dizer o que liga no subconsciente e no consciente. É assim que funciona as coisas. Alguém tá mexendo aqui. Então, é assim que funciona. Aí, olha só. Entristecendo-se, o rei não quis anular a própria promessa. Assim também acontece com Deus. Deus não vai contra a sua palavra, gente. Então, a gente tem que ler os contratos aí, o Antigo e o Novo Testamento. Eles são os nossos testamentos, tá? O que o teu pai te deixou? O que nosso pai deixou para nós? Então, a gente tem que ler.
Por isso que tem muitos que sofrem porque não sabem o que está lá no testamento. Às vezes tem direito a certas coisas e não sabe que tem esse direito. Aí vive uma vida de miséria, porque não sabe que tem direito a uma vida de abundância, né? Por causa dos juramentos e dos convivas, ou seja, ele fez um juramento em público, entendeu? Ele fez um juramento público, então não pode ir contra, né? Você diz assim, eu quero emagrecer, gente, vamos embora emagrecer, vamos não sei o quê, vamos fazer isso, vamos ser não sei o quê. E aí você vai no público, depois você tá lascado, porque às vezes você não cumpre, né? Então no público é bem complicado, né? Ele não quis anular a própria promessa por causa dos juramentos e dos convivas, e imediatamente o rei, enviando um guarda executor, ordenou trazer a cabeça de João Batista. Saindo, o guarda decapitou-o na prisão e trouxe a cabeça dele sobre um prato. Deu à mocinha e a mocinha deu à sua mãe. Depois de ouvirem isso, os discípulos dele vieram, levaram o seu corpo e o colocaram em um sepulcro. Que mocinha maldosa, né? A primeira multiplicação dos pães. Os apóstolos se reuniram junto a Jesus e relataram-lhe tudo quanto fizeram e ensinaram. Diz-lhes, vinde vós mesmo para um lugar ermo em particular e descansai um pouco. O que mais Deus quer é que a gente descanse. E eu descanso no Senhor. Eu entrego as coisas para Ele e descanso. Imagina que eu vou ficar atrás? Eu não. Pois eram muitos os que vinham e saíram, e nem para comer encontravam tempo oportuno. Imagina se Jesus fosse casado, gente. Se Jesus, não sendo casado, já vinha um monte de gente. Como é que ele ia dar conta da mulher, gente? Pelo amor de Deus. Vocês também não pensam, né? Mesma coisa é os padres. Vai dar conta da diocese, da paróquia, do povo que tem que confessar e não sei o que. Imagina, vai dar conta da mulher quando? Não vai, né? Pode casar, mas tem outros compromissos, gente. Pelo amor de Deus, imagina. É que nem mulher de médico, coitada, né? De madrugada o médico sai pra cuidar, não sei de quem, não sei de quê. Gente, tá pensando, missão é assim. Eles o viram partindo e reconheceram muitos deles. Correram junto para lá, a pé, de todas as cidades, e os precederam. Depois de sair, ele viu uma turba numerosa e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Se você não é instruído, pastor também significa professor, gente, é alguém que te ensina, sabe? É um pai, é uma mãe, é um tio, uma tia, uma madrinha, um sei lá quem. Você tem que ter alguém para te ensinar a andar, te ensinar a falar, te ensinar a comer, te ensinar um monte de coisas que você não sabe. Nós não nascemos sabendo de nada, então a gente vai aprendendo ao longo da vida até se alimentar, tá? Às vezes você se alimenta conforme os teus pais te ensinaram, conforme o que eles comeram, mas aquilo que eles comeram te fazia bem, de verdade? Pensa nisso também, porque às vezes não tem um certo conhecimento e você tá ali tendo os mesmos hábitos, né? Que pode serem mudados também. Eu mudei muito, nossa, mudei muito. Depois de sair, ele viu uma turba numerosa, né? Eles estavam sem pastor e ensinava-lhe muitas coisas. Ao tornar-se já muito adiantada a hora, os seus discípulos, aproximando-se dele, diziam: o lugar é ermo e a hora já está muito adiantada. Despede-os, ou seja, despacha esse povo, leva esse povo daqui, deixa eles irem, né? Despede-os para que voltem aos campos e aldeias ao redor e comprem para si o que comer. Manda esse povo embora que eles vão comer lá longe da gente. Os discípulos eram bem... despede-os, né? Compre para si o que comer. Em resposta, Jesus disse-lhes: dai-lhe vós mesmos de comer. Tem muita gente que diz assim: faz como os discípulos. Olha, tem essa família aqui que está necessitada.
Você pode me dar o seu dinheiro? Você fica passando chapéu, fazendo obra de caridade, fazendo obra de amor, com o chapéu dos outros, né? Com os recursos dos outros, com a boa vontade dos outros, mas dificilmente tira do seu dinheiro ou das suas coisas para dar. É fácil vir aqui, né? Tem a lábia de pedir. Tem um monte de gente aí, vocês podem ver, pedindo um monte de coisa para ajudar, mas do seu dinheiro não dão. Tem boca para pedir, mas do seu dinheiro não dá, não. É muito fácil fazer caridade, amor e tudo isso aí, tzedakah, enfim, às custas dos outros. É muito legal isso, né? Já visto, os governos fazem isso, vocês sabem, né? Nossos impostos são utilizados para fazer obras sociais para os demais, né? Isso chama-se fazer caridade, tzedakah, obras sociais, políticas sociais com o dinheiro dos outros. Então, deixa eu ver aqui. Então ele diz assim: dai-lhe vós mesmos de comer. Eles lhes diziam: iremos e compraremos pão por 200 denários. Um denário era o salário, um denário equivalia a um dia de trabalho de um diarista, tá? Eu tenho, o Matias tem um denário, eu não tenho aqui, não trouxe aqui para vocês. Então, mas tem vídeos aí, por exemplo, quando eu tô falando sobre a multiplicação dos pães em João, se eu não me engano, eu mostro um denário para vocês, tá bom? Lá tem, nesse vídeo tem o denário. Por 200 denários vamos comprar pães e lhes daremos para comer? Disse-lhes: quantos pães tendes? Aqui Jesus faz aqui ele aplica a questão, aplica o método da administração, tá? E aí ele pergunta, olha só, quantos pães tendes? Ou seja, já começa o planejamento, né? Quantos pães tendes? Já começa o planejamento, a organização, a direção e o controle, tá? Que faz parte da administração. Quantos pães tendes? Parte, vede. Ao saberem, dizem: 5 pães, ou seja, nós temos 5 pães, nós temos X de dinheiro, tá, gente? Para comprar pão precisa de dinheiro, então para de espiritualizar tudo, porque a gente tá na matéria, a gente precisa de dinheiro. Tanto que no Pai Nosso, o que ele diz? O pão nosso, o que é o pão nosso? É a matéria, é o nosso dinheiro, é a nossa vida, é a nossa... Enfim, é o dinheiro para viver, tá? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, não nos dá amanhã não, é para hoje, a gente vive no hoje, tá? Então, olha só, temos 5 pães e 2 peixes, ordenou-lhes que todos se reclinassem em grupos, ou seja, já ordenou, vamos separar. Então, se temos essa quantidade de pães e esse peixe, então quantas pessoas tem? Ah, tá, temos tantos. Então, vai dividido em grupos, no final dá tudo certo. É a questão que o pessoal, tudo que é comum, tá, gente? Então, isso aqui é um tipo de comunismo, que todo mundo tem que comer bem e ainda tem que sobrar. Então, olha só. 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhe que todos se reclinassem em grupo de convívas sobre a relva verde. Lembra aqui do Salmo 120, do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, Adonai é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor e nada de bom me faltará. Me faz me deitar, né, na relva. Ou seja, com Jesus, com o nosso pastor, com Deus, é tudo, gente, é tudo verde, é tudo bonito, é tudo lindo, é tudo, sabe? Ele nos faz, né? Então, ele diz aqui, ó, reclinaram-se na relva verde e reclinaram-se em fileiras de 100, olha só como eles se organizaram, de 100 e de 50, tá? Tomando os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu, o que ele faz? Olha para o céu. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Ou seja, bendito seja o Senhor que nos dá os grãos e que forma o pão. Olha lá. Ele primeiro agradece a Deus, ele tem gratidão por Deus, porque sabe que o agricultor do universo é Deus. A terra é de Deus. Entendeu? Então, o agronegócio é de Deus, gente. Então, vocês estão entendendo aqui, ó.
Então ele abençoou, olhou para o céu e abençoou, partiu os pães e deu aos seus discípulos para que oferecessem a eles, e repartiu os 2 peixes por todos. Todos comeram e saciaram-se, e levaram 12 cestos. Já falei para vocês que 12 representa as tribos de Israel. 12 cestos de vinho, cheios de pedaços de pães e de peixes. E os que comeram foram 5.000 varões. 5, o número 5 representa os 5 livros da Torá. Os 2 peixes representam os nebiins e os quetuvins. Os escritos e os profetas, eu já falei sobre isso com vocês lá no vídeo Visões. Gente, tá, tem mais um aqui, ó. Jesus caminha sobre as águas. Logo em seguida, compeliu os seus discípulos a entrar no barco e ir adiante dele para o outro lado, para Betsaida. Aí num dos meus vídeos tem uma foto que eu estou lá em Betsaida, gente. Quando eu coloco, olha, outra coisa, quando eu coloco meus shorts e coloco as fotos, podem ter certeza que é sempre porque tem algum estudo, alguma coisa ali naquelas fotos, tá? Eu não coloco se não for alguma coisa para chamar a atenção de vocês. Pode ler lá, tem escrito Betsaida, Cafarnaum e por aí vai. Por quê? Porque eu tô lendo sobre esses evangelhos, sobre esses lugares, tá? Esses lugares geográficos. Então, eles foram pro outro lado de Betsaida, enquanto ele despede a turba, a multidão, né? Apartando-se, partiu para o monte para orar. Chegando o fim da tarde, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho sobre a terra. Vendo que estavam atormentados em remar, pois o vento era contrário, e eles, por volta da 4ª vigília da noite, dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar, e queria passar por eles. Ao vê-lo caminhando sobre o mar, pensaram, é um fantasma, é o fantasminha camarada, tô brincando, é um fantasma, e gritaram, pois todos os viram e ficaram perturbados, mas imediatamente falou com eles e disse-lhes, animai-vos, sou eu. Aqui ele usa a fórmula, né? Ego, emi, ou então Yehye, axé, ou seja, eu sou. Não temais. E subiu para junto deles no barco. Amainou o vento e eles entre si ficaram muito extasiados, pois não tinham compreendido a respeito dos pães, mas o coração deles estava endurecido, ou seja, não quer dividir, né? Não quer dividir, ou quer sempre fazer a benfeitoria com o dinheiro dos outros. Aí Jesus diz, olha, vocês têm 200 denários, então utilizem o dinheiro de vocês para dar a comida desse povo, né? Agora as curas em Genezaré. Atravessando o lago, chegaram à terra de Genezaré e atracaram. Ao saírem do barco, imediatamente o reconheceram. Percorreram toda aquela região e começaram a transportar sobre os catres. Os que estavam mal, para onde ouviam que ele estava... Não, peraí, tem alguma coisa errada aqui, li errado, peraí. Ao saírem do barco, imediatamente o reconheceram. Percorreram toda a região e começaram a transportar sobre os catres. Os que estavam mal, para onde ouviam que ele estava. É isso mesmo que está escrito aqui. Onde quer que ele entrasse, em aldeias, em cidades ou campos, colocavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe para que tocasse apenas na orla de sua veste. E os que tocaram eram salvos. Bom, aqui eu termino essa leitura, mas, gente, eu vou tentar ler o que tem aqui nessa... Peraí, deixa eu dar mais uma explicação, porque ficou um pouco, né? Eu gosto de ver o que eles colocam aqui. Tá. Vamos começar aqui. Então, ele foi para a sua pátria, isto é, para Nazaré, vilarejo no interior da Galileia.
no versículo 2, é a última vez no Evangelho de Marcos que Jesus vai a uma sinagoga. Sinagoga é como se fosse uma igreja, um templo, tá, gente? O termo usado para artesão, né, que é carpinteiro, compreende as profissões que trabalham com as mãos e requerem alguma habilidade, como é o caso do carpinteiro e do pedreiro. Eu acho tão incrível, gente, quando o pedreiro, cada um com a sua arte, né? O pedreiro vai lá, mexe lá, né? Faz a massa, pega a pá, joga na parede e o negócio fica. Gente, que mágica! O negócio fica. Se eu for fazer isso, eu já fiz, eu já tentei fazer, o negócio vai lá e o negócio, pá, cai no chão. Eu jogo lá na parede e o negócio cai no chão. O que significa? Isso é talento, gente. Cada um com seu talento, sabe? Não adianta eu querer fazer o serviço que não vai dar certo. Você vê, eles jogam lá, é uma arte isso, é incrível. Então, por isso eles são chamados de artesãos. Os irmãos e irmãs de Jesus em Nazaré são pessoas da família, junto das quais Jesus cresceu. As perguntas feitas pelos familiares e reconhecidos de Jesus são uma demonstração de falta de fé deles. Notem-se os círculos decrescentes, a pátria, a parentela e a casa. A indiferença ao profeta vai desde os concidadãos da própria família. A família, gente. Esse versículo mostra como a fé, na perspectiva do Evangelho segundo Marcos, é indispensável para os prodígios, que aconteçam os prodígios. Jesus não pode curar a pessoa que não quer ser curada. É aquilo que eu falo. O médico não vai curar você se você não quiser ser curado. Às vezes, tem também ganhos secundários. Por exemplo, a pessoa começa a ter uma certa doença. Por exemplo, eu sempre vou colocar essa questão do coração, doença cardíaca. É uma pessoa extremamente controladora, porque ela quer estar com a família inteira ali do lado dela, ali, controlando tudo. E aí, não pode fazer, não pode contrariar as vontades da pessoa, porque se ela tem problema de coração, ela pode ter um ataque cardíaco, pode ter não sei o que. Não pode fazer nada assim, porque senão a pessoa tá doente, não pode ser assim, se comisera dela. Então, tem os ganhos secundários. Outras, às vezes, até querem ficar doente porque viram a amiga ficar doente, a família ficar doente, a mãe ficar doente, ou a tia, o tio, sei lá o que, o avô ficar doente, e aí viram que a família toda, né, ficou aquela coisa, aquele amor, aquela atenção para com o doente, e aí eles findam também querendo ficar doente, criam essa perspectiva também de terem este mesmo carinho, este mesmo aconchego. Aí a Cristina Cairo fala que são os ganhos secundários. As pessoas às vezes não se curam porque ali tem ganhos secundários nas vidas delas, né? É mais fácil ser pobre, né? Porque o governo vai me dar dinheiro, a minha irmã vai mandar dinheiro, o meu pai vai não sei o quê, enfim, é muito mais fácil, né? Do que assumir a responsabilidade de trabalhar, de ter, de acontecer, de comprar, de bancar os impostos, enfim, vocês sabem como é difícil ter as coisas em qualquer lugar do mundo, gente. Tem que ter responsabilidade, tem que ter disciplina, tem que ter um monte de coisa, tá? Então, é mais fácil viver de qualquer jeito, que não estão preocupada com nada, entendeu? Eu prefiro ficar na rua, porque assim não preciso ter responsabilidade com nada, e enfim, né? Ou então eu vou ficar doente porque vou ganhar mais beijinhos, vou ganhar mais carinho, meus filhos não vão embora, meu marido continua comigo, ou de repente o meu marido tá com aquela amante, e aí descobriu que eu tô doente, ele não vai me deixar porque ele vai começar a ficar pensando, né, vou deixar minha mulher, coitadinha, né, sofreu um acidente, então... Você entendeu, gente? Isso faz parte da vida de todo mundo. Não adianta você vir dizer assim, não, na minha casa nunca aconteceu isso.
para cima de Moá. Então, tem tudo isso. E os livros estão aí me contando todas essas mazelas que a gente tem. Gente, quando eu falo aqui, isso é para qualquer um de nós, tá? Então, é pra gente ficar atento. Por que eu tô criando co-criando, né? Esse tipo de coisa para mim. Qual é o benefício que eu tô tendo em relação a isso, né? Ganho secundário. Qual é o ganho secundário, né? De repente, eu não vou casar porque eu tenho que cuidar da minha mãe, do meu pai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Né? Já plantaram lá para você. Não, alguém não pode casar, que é para ficar com a mãe, com o avô, com não sei quem. Né? Tem que cuidar a vida inteira da criatura. Nas igrejas, do mesmo jeito, gente. É isso. Bom, então era a fé deles. Notem os círculos, né? Descendências, pátria, parentela, enfim, a questão da indiferença ao profeta vai com os seus concidadãos. E aí a questão da cura, né? Jesus não vai curar, se caso você não... Aqui, ó, os prodígios como é Jesus. Jesus não pode curar a pessoa que não quer ser curada. Então não adianta você pedir para Jesus que você quer ser curado se você não quer. Porque você acha que é melhor continuar doente porque te dão mais atenção, te dão mais beijinho, mais abraço, mais não sei o que, mais dinheiro. Tem gente que vive doente justamente para ganhar dinheiro do SUS e por aí vai. Gente, vocês... Olha, quando eu venho contar as coisas aqui é porque eu já, entendeu? Tem gente que ganha dinheiro no SUS. O carro é mais barato, dependendo da doença que a pessoa tem, ela pode comprar o carro que ela quiser mais barato. Gente, tem um monte de benefícios aí, tá bom? Então não se iludam. E se a pessoa não quiser se curar, não vai se curar. Jesus não vai poder fazer, nem Jesus, nem Deus vai te curar se você não quiser ser curado. Se quiser continuar como vítima da sociedade, vítima da hereditariedade, vítima do não sei o que, vítima de um monte de coisa, porque você não quer mudar de postura. Dói, gente, mudar de postura, mudar de alimentação, mudar de hábito, dói, imagina só, você vai nos lugares, tem aquele brigadeiro, aquele vinho, não sei o que, aquelas coisas gostosas, aí se diz assim, eu mereço comer esse doce. Depois você vai tomar na tarraqueta, que aí você vai começar a ter diabetes, um monte de coisa. Tudo é questão de escolha, gente. Tudo é questão de escolha. Por que eu tô falando isso? Eu já passei por isso no sentido de quando eu comecei a melhorar minha alimentação. Meu Deus do céu. E aí você olha, para tudo que você olha, é só doce. E se você for observar, a indústria te impõe sempre assim. Você tem que ter uma mente muito forte para não comer bobeira. Então, é isso. Você tem que alimentar bem as suas bactérias. Comer coisas que alimentem as suas bactérias para que elas te façam viver diferente. Vai lá escutar o Dr. Gundry, alguma coisa assim. Todavia, a indiferença em relação a Jesus em Nazaré não pode ser generalizada, pois ainda que poucos, houve alguns enfermos ali que ele curou. Em geral, Marcos descreve a reação de admiração das pessoas diante dos prodígios que Jesus realiza. Em Nazaré, ao contrário, ele descreve a reação de admiração de Jesus diante da falta de fé de seus concidadãos. Os 12 são enviados pela primeira vez para participarem da missão de Jesus quando ainda são discípulos. Seguem as recomendações de permanecerem e permanecerão válidas quando começar a grande missão deles após a ascensão de Jesus. O envio 2 a 2 dá uma autoridade maior à palavra anunciada, conferindo-lhe um valor jurídico. Por isso que precisa de testemunha para algumas coisas, né? Geralmente 2, né? Quando você vai casar, são 2 testemunhas. Quando você vai... Enfim, tem muitas coisas. As coisas de Deus, gente, tudo passa pelo jurídico, tá? São leis, são normas.
autoridade maior à palavra anunciada, conferindo valor jurídico, uma vez que ela é confirmada pelo testemunho de ao menos 2 pessoas, conforme Deuteronômio 19:15, Mateus 18:6. Nos Atos dos Apóstolos, há diversos exemplos de missão assumida, sempre em dupla, Atos 3, 8, Atos 4, 3 e Atos 13 em diante. O missionário não deve levar consigo provisões de viagem, ou seja, se eu for pregar ou se eu for transmitir esse evangelho em qualquer outro canto, não é para eu levar, assim, me preocupar com mantimentos, com comida, com, enfim, não. Porque para Jesus haverá sempre alguém lá que vai nos acolher, que vai nos alimentar. Por quê? Porque nós também estaremos levando algo de nutrição para eles, tá? De alimento, no caso, a palavra de Deus. Então, não pense que vocês estão aqui de graça. Então, por isso que eu digo, já clicou aí, já se inscreveu no canal? Pois é, o seu pagamento é inscrever-se no canal. Não vai custar nada para você, é só um dedinho ali, não vai cair teu dedo, nada disso. Então, ó, vai lá, inscreva-se, não fica aqui só ouvindo e esquece de se inscrever não, inscreva-se e aciona o sininho das notificações, tá? Para que tu possas, né, também participar de forma ativa deste canal, no sentido de me ajudar, porque a tua inscrição me ajuda e muito, tá bom? Então, olha só, não deve levar consigo provisões de viagem. Segundo Marcos, no entanto, pode levar consigo uma ajuda, símbolo de atividade do pastor. Não. Pode levar consigo o quê? Um cajado. Um cajado. Símbolo da atividade do pastor. E que faz lembrar o cajado de Moisés, com o qual ele parte para libertar os israelitas do Egito, conforme Êxodo 4. Vocês já viram, por exemplo, o bispo aqui de São Paulo, que é Dom Odilo Pedro Scherer, ele tem, em certas ocasiões, ele utiliza aquele cajado dele, bem grande, né? Lembrando que ele é o pastor da Arquidiocese de São Paulo. Primeira de uma série de atestações das palavras pão, que se tornará frequente nos próximos capítulos, até Marcos 8:19. É possível, inclusive, identificar uma seção do pão neste evangelho, que iria de Marcos 6 a 7 e 8, 21. Com claros matizes eucarísticos de agradecimento. Eucaristia, vocês sabem, significa agradecimento, tá, gente? Gratidão, agradecimento. Eucaristou, vem do verbo eucaristou, do grego, eucaristou, tá? De agradecer, né? Então, eucaristia, né? Eucaristou, eucarístico. Depois desses capítulos, a palavra pão voltará a aparecer uma última vez em Marcos 14:22, no relato da ceia pascal de Jesus com seus discípulos. A nova recomendação é para que, chegando a uma localidade, os missionários se hospedem em uma casa e não comecem a mudar de uma casa para outra. A última recomendação diz respeito a como agir em caso de rejeição. Não gosta de Bíblia? Então, eu sacudo a poeira e saio fora, nem te dou atenção. Não gosta da palavra de Deus? Eu saio fora, sacudo a poeira, não vou te dar atenção. Então, é assim que funciona. Isso é ordem de Jesus, né? Sacode o pó debaixo dos teus pés significa levar nada consigo daquele lugar. Se você, por exemplo, você vai entregar a palavra de Deus, a pessoa não gosta de Bíblia, não gosta das narrativas bíblicas, não gosta, enfim, você não entrega nada para ela. Você não deixa nada daquele lugar você quer. O lugar pode ser um lugar geográfico e pode ser uma pessoa também, tá, gente? Que nós também somos terra, tá? Não esqueçam, nós somos pó. Nós somos Adamá. É o próprio Marcos
É próprio de Marcos mostrar que os enviados dispensam uma atenção especial aos enfermos. Trata-se aos enfermos. Aí, Herodes. Trata-se do tetrarca Herodes Antipas, filho de Herodes Magno. O verbo ressuscitar é usado na voz passiva, foi ressuscitado, indicando Deus como sujeito da ação. Do mesmo modo, no versículo 16. Aí, no versículo 15, diversas passagens evangélicas em que Elias é citado. Marcos 8, 28, Marcos 9, 4, 5. Marcos 13, Marcos 15, 35 e diante. Vocês podem conferir aí nessas referências bíblicas, tá? Mostram o quanto esse profeta do antigo Israel era popular no tempo de Jesus. Jesus é comumente identificado como profeta e, de fato, ele é. Faz parte do ser cristão assumir a missão profética como Jesus a assumiu. É um problema ser profeta, porque você vai falar as coisas, as pessoas vão te odiar, as pessoas não vão gostar, mas o que pode fazer? A gente tem que entregar, não tem jeito. A gente está aqui não é para ser amado, a gente está aqui para entregar a palavra de Deus. O relato faz lembrar a narrativa da morte de Nabor, no ciclo de Elias, 1 Reis 2, em que a culpa pelo assassinato cai sobre Jezabel. Jezabel é aquela rainha que matava os profetas. Muita gente acha que Deus não gostava de Jezabel. Foi castigada porque ela usava batom vermelho. Isso não é verdade. Deus não tá nem aí se a gente usa batom vermelho, se a gente usa roupa transparente, se a gente mostra os peitos, se a gente mostra as bundas. Ele não tá nem aí, desde que você seja fiel para ele. O resto não importa. Não adianta você andar com a gola até aqui, ó. Não adianta você ficar aqui, ó, aqui, e ser falso, não ser íntegro, não ser realmente pessoa decente de Deus. Pessoa decente é isso, no sentido de ser ético, entendeu? Então não adianta você... Então, Jezabel, muita gente prega aí, Jezabel era não sei o quê. Não, ela é porque ela era sacerdotisa de Baal, né? E ela matava os profetas, ela ia contra todas as coisas de Deus. Então, é isso, não era por causa das vestes, não era por causa do batom da Jezabel, não, tá bom? Então, olha só, o assassinato recai sobre Jezabel, do que sobre o rei Acabe. O martírio de João prenuncia o martírio de Jesus e de qualquer outro que siga o caminho de Jesus, né? São os discípulos de João que fazem seu sepultamento. Marcos usa de um procedimento literário enquanto os apóstolos estavam em missão. Ele narrou a morte de João. Agora eles retornam e contam a Jesus quanto fizeram e ensinaram. Jesus convida os discípulos para descansarem em um lugar afastado. De fato, a missão torna-se intensa, a ponto de eles não terem tempo para comer. Vocês estão pensando desde a Bíblia? Vocês estão pensando que seu Grenzer tinha tempo, às vezes, de jantar, comer alguma coisa? Porque era, olha, pauleira o negócio. Vocês estão pensando o quê? Ser missionária é coisa facinho? Nossa, é só glamour? Não, a gente posta, como eu disse pra vocês, a gente posta as Dom Perignon que a gente toma. Mas os tombos que a gente leva, a gente conta pra Deus. Tu acha que eu vou aqui me expor aqui pros meus inimigos, rapaz? Sou louca? Deus disse que é pra gente se derramar diante dele, não diante dos inimigos. Você vem contar suas coisas, o povo fica rindo de você. Ainda tá dizendo, bem feito! Quem mandou fazer maldade? Se liga, pessoal, se liga, povo. Povo de Deus, se liga. Tem que chorar lá pra Deus, não é pra chorar pra ninguém, não. A pessoa tá lá querendo é que você morra, que você tenha mais. Se liga.
Se liga, chorem para Deus, chore as suas pitangas para Deus. Eu choro as minhas pitangas para Deus. E olha, ele me ouve, viu? E não deseje mal para ninguém, gente. Não deseje. Deixa para Deus, cada um que sabe da sua vida. Tornar-se intenso ao ponto de, enfim, a multidão era complicada. Então, olha só, a estratégia, no entanto, parece ser falhada, pois antes mesmo de eles chegarem a esse lugar, a multidão já está lá, né? Gente, deixa eu... acontece as coisas assim ao vivo. Deixa eu beber água. Tem dias que é barulho de tudo que vocês não têm noção, gente. É cachorro latindo, é passarinho, é moto, é os carros, enfim, as cadeiras que fazem barulho, ó. Minha cadeira faz barulho. Então, ao ver a multidão numerosa, Jesus não se irrita por ter falhado sua estratégia de se retirar com os discípulos para um lugar a sós. Ao contrário, sente-se comovido, tem compaixão da multidão que vaga como ovelha sem pastor e lhes dá o alimento de seu ensinamento. Jesus é, pois, como um pastor de seu povo que não os abandona, que não o abandona. Os discípulos começaram a pressentir que ficarão mais uma vez sem tempo para comer e propõe a Jesus que despache essa multidão. Diferentemente deles, Jesus pensa em outra solução, que os discípulos deem de comer à multidão. Comprar pão parece impossível. 200 denários de pão é uma quantia elevada. Segundo Mateus 22, um denário correspondia ao pagamento de um dia de salário de um trabalhador. Mas os discípulos têm consigo o alimento que trouxeram para comer. Os discípulos trouxeram um lanchinho, né? Aí chega o povo, eu vou ter que dar de comer para este povo do meu lanche. Vou contar uma história, Vera, vou contar a sua história aqui. Olha só, uma vez eu tenho uma colega que ela é cabeleireira. E aí o marido dela fazia um pãozinho com aquelas bisnaguinhas, né, de panko, cortava, colocava requeijão dentro da bisnaguinha. A Vera todo dia levava para o salão. Um belo dia chegou uma cliente cedo, né, e ela tava lá com a bisnaguinha, já tirando para tomar o café dela. Aí ela disse, bom, eu vou oferecer, porque por educação, né, a gente oferece, mas por educação também a pessoa não aceita, então eu vou oferecer. Ela foi oferecer a bisnaguinha, você quer? A cliente, eu quero! A única bisnaguinha que ela tinha, que o marido dela tinha feito pra ela. Ai, gente, tá vendo? Olha só, a gente leva as coisas, leva o lanchinho, aí o outro vai lá e quer comer o lanchinho da gente. Então, é muito engraçado isso, né? Imagina, você vai oferecer achando que o outro vai dizer, não, muito obrigada. Eu quero! Já aconteceu isso com vocês? Então, foi muito engraçado. Deixa eu ver. Aqui, deem de comer à multidão, comprar... sim, o denário. O denário equivalia ao salário de um trabalhador, mas os discípulos têm consigo o alimento que trouxeram para comer. E este alimento que Jesus distribuirá para a multidão. A multidão se acomoda para tomar a refeição. Jesus não serve um lanche para as pessoas, mas as acolhe para uma verdadeira refeição. Jesus é como um pai de família que abençoa o alimento antes que todos em sua casa tomem a refeição. Isso é um hábito na minha família. Eu lembro que meu avô fazia isso, minha mãe, acho que até hoje faz, aqui em casa eu também faço. De abençoar o alimento, né? E depois a gente come. Quando os padres vêm aqui, aí eu coloco eles para abençoar. Por que o pai? Porque o pai, o homem da casa, ele é um sacerdote também, gente. Ele é rei, ele é sacerdote, ele é profeta. Ele começa as coisas tudo na sua casa,
tá? Por isso que eu digo, se você é rainha e quer tomar o lugar do seu marido, você tá no lugar errado, você tá no posto errado, gente. Marido é rei, marido é sacerdote, marido é profeta. Entendeu? Então, cuidem-se, cuide-se. Deixa o posto do seu marido, deixa seu marido ser seu marido. Deixa ele ser o homem da casa. Que coisa. Mania que a mulherada quer agora, direitos iguais, não sei o que. Não tô dizendo que não é pra ter, tá? Mas tem coisas que é ele que tem que fazer, ele que tem que trocar a lâmpada, ele que tem que fazer. Não tem. Entendeu? Carregar, às vezes, a sacola. Meu, como ele trabalha muito, às vezes não carrega, mas final de semana, bora. Bora, meu filho! Aí ele sai com a bolsinha, com as eco bags aqui, né? E vai embora, por ali. Ele vai e compra. Então é isso. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar aqui pra vocês. Então, ele como um pai. Cadê? Gente, cadê onde eu tava lendo aqui? Então, Jesus era como esse pai, que ele abençoa o alimento, né? E ele abençoa o alimento, né? E simplesmente ele abençoa o alimento antes que todos da casa comam. Ele também quem dá o alimento para que seja distribuído. Ele era o macho alfa da casa, entendeu? Era ele quem cuidava das coisas, ele quem, né, o provedor, essas coisas, entendeu? Desde o princípio, o relato de Marcos parece ter como pano de fundo o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada de bom me faltará. Lembram que no final de ano, começo de ano, 1º de janeiro, que eu coloquei aqui para vocês, o Senhor é o meu pastor e nada de bom me faltará. E graças a Deus não faltou este ano, nada de bom me faltou. Nada. Nada de bom me faltou e nada de bom me faltará. Então o Senhor é meu pastor e nada de bom me faltará. Jesus prepara a mesa para os seus convidados e os sacia com ensinamentos e alimentos. Os cestos cheios recolhidos reforçam a ideia de abundância de alimentos. Sabe aquela casa onde quando a gente reúne a família e que cada um leva um tapaué de tudo que sobrou? Então, meus queridos, isso é abundância. Aonde não tem abundância, tem falta, tem briga, tem um monte de coisa. Então, olha só, a abundância do reino de Deus tem que sempre que sobrar muito. Que é para dividir com todo mundo. Com vizinho, com parente, com não sei quem, com todo mundo. É isso. Então a abundância, né? Deixa eu ver aqui. Abundância de alimento. O número 12 representa o povo de Israel, que Jesus chama para o seu banquete. É para todos participarem do banquete no céu de Deus, no banquete de Deus. Todos nós somos convidados a entrarmos no banquete. Agora tem aquele que não quer participar do banquete. É como o filho, aquele filho lá que fica lá, qual é o nome? Lá de Lucas. Aquele que ficou lá e não aproveitou do banquete, não desfrutou da sua herança, né? O outro foi lá, gastou, fez a festa. Sabe, aquele que fica bem quietinho, certinho, então não deixa de desfrutar e aí depois, né, fica chorando. O filho pródigo, né? Deus mostra a sua generosidade lá no filho pródigo. Então, deixa eu ver. Os 12 representam Israel, Jesus convidando chama para o banquete. A narrativa silencia sobre o que acontece com os pães e os peixes. A tradição exegética viu aqui uma multiplicação. O texto fala apenas em alimento partido e distribuído. O sentido eucarístico deve ser trazido para o primeiro plano, uma vez que se trata da narrativa de uma ceia na qual Jesus acolhe os comensais. Agora vamos falar sobre Betsaida. Betsaida fica às margens do Rio Jordão,
quando este se abre para formar o lago de Quenerete, da Galileia, tá? Segundo João 1,44. Era a cidade de Filipe, Betsaida, é verdade, a cidade de Filipe, Betsaida. Era a cidade de Filipe, André e Pedro. É a segunda vez que Marcos se refere, isso no versículo 46, é a segunda vez que Marcos refere-se ao hábito de Jesus de se afastar a sós para orar. A primeira foi em Marcos 1,35. Era a última vigília da noite, quando o dia já estava para amanhecer. É aproximadamente o intervalo de tempo que vai das 3 às 6 da manhã. Eu costumo acordar às 3 da manhã, 3h30, aí das 3h30 até as 4 horas é quando eu me dedico, sim, à minha oração de estar na presença de Deus. Aí é lá que eu enfim. Às vezes o Matias, eu levanto da cama e o Matias diz assim, você não dormiu não? Dormi, criatura, mas eu tinha que acordar para vir, para ler alguma coisa sobre a palavra de Deus, pensar, orar, conversar com Deus, ouvir alguma coisa, algumas coisas que eu tenho que decidir depois, enfim. Mas 3h30 da manhã eu já tô de pé aqui, atenta à palavra de Deus. Ai, às vezes tem dias que tem dias que, enfim, mas a gente tem que fazer, né, gente? Não tem jeito. A gente tem que estar na presença de Deus sempre. Porque a gente não sabe como é que é a vida, né, da gente, de verdade. Então, olha só. Às 3 às 6 da manhã. Dependendo da estação do ano, este relato se reveste de vários traços dos relatos das aparições pós-pascais. É como uma transfiguração no sentido de antecipar realidades próprias de Jesus glorioso e ressuscitado. Jesus chama seus discípulos à confiança. Sou eu, diz ele. Essas palavras devem dissipar o temor e suscitar confiança em sua presença. A cada vez, o evangelista sobe um tom na reação de espanto dos discípulos diante do que Jesus realiza. Aqui há um acúmulo de expressões para indicar tal admiração. Isso no versículo 51, tá? Agora no 52. O evangelista assinala que é o coração endurecido dos discípulos que os impede de compreender que é Jesus. Esse coração, na verdade, irá se transformando aos poucos até tornar-se capaz de compreender quem é Jesus. Genezaré. Genezaré fica no lado oeste do lago de Quinerete, do lago da Galileia, também chamado de lago de Genezaré. É difícil harmonizar essa informação com o que foi dada em Marcos 6,45. De que os discípulos tinham tomado a direção de Betsaida, mas para o norte. Aqui eu termino, de fato, a leitura do Evangelho segundo Mateus. De novo, Mateus? Não é Mateus, é Marcos. Aqui eu encerro a leitura do capítulo 6 do Evangelho segundo Marcos. E com toda a explicação, né? Aí para vocês. Então, o próximo que nós vamos ler, próximo capítulo é o capítulo Sheva, é o capítulo 7. É o capítulo 7 que fala sobre o ensinamento sobre a pureza interior. Você sabe o que é isso? Pureza interior? Não é assim, olha, por exemplo, reuniram-se junto dele os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém. Enfim, os discípulos comiam o pão com as mãos impuras, ou seja, sem lavar. Tem todos uns preceitos. Tem gente que observa muito, gente, a vida dos outros na aparência, né? E às vezes vive de aparência. Enquanto que nesse próximo capítulo 7, eles vão ensinar que a gente deve ter pureza interior. O que a gente é de verdade, de bondade, é o que vale, não é o que a gente mostra para as pessoas.
sou bonzinho, sou boazinha, faço você da cá, sou isso, sou aquilo, sou rica, eu sou rica! Vocês lembram da Carolina Ferraz? Então, não é isso que importa para Deus, mas sim a nossa alma, a nossa neshama, a nossa verdadeira intenção. Vocês entendem? É isso, nossa bondade de coração. É isso que importa para Deus, tá bom? Então, terminamos de ler o capítulo 6 do Evangelho segundo Marcos, mais as explicações. Eu te convido a inscrever-se no canal Bíblia com Francisca, acionar o sininho das notificações para que você possa receber mais conteúdos como esses, que são maravilhosos. E também, porque vocês sabem que eles são tesouros do eterno para as nossas vidas, não é mesmo? Então, meus queridos, minhas queridas, o que eu desejo para vocês após esta leitura do capítulo 6 do Evangelho segundo Marcos? Que vocês fiquem em Deus, com Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus e celebrem aquilo que realmente importa, que é a vida de vocês. Assistam meus vídeos e depois vá cuidar da sua vida, né? E eu vou cuidar da minha também. Beijo para vocês. Tchau, queridos.